Primeiramente, analise o cabelo seco e veja o que ele permite fazer. Em seguida, molhe o cabelo, deixando natural, com a sua naturalidade. Veja o que ele pode fazer, para onde ele quer ir. Em seguida, faça uma divisão no topo, levando da linha da têmpora para o ápice da cabeça ou da linha da têmpora até o redemoinho. Em seguida, comece a fazer mechas verticais retas, puxando o cabelo para você a 90 graus. Corte da linha da têmpora até a parte de trás da nuca nesse sentido. Quando passar da linha da orelha, dê uma leve inclinada em sua mão, puxando o cabelo reto, mas a base da mão tocando levemente na cabeça do cliente. Isso fará um corte a 45 graus. Perceba as mechas verticais na lateral. Faça esse processo até a parte de trás da nuca. Em seguida, verifique o corte fazendo mechas horizontais. Comece pela base bem perto da orelha. Em seguida, remova um pouco de comprimento e todo o excesso que achar necessário. Posicione sua mão à medida que vá subindo e afaste um pouco ela da cabeça do cliente. Conecte com a linha base do topo. No processo da nuca, repita o mesmo. Verifique na horizontal, um pouco mais colado com a sua mão na parte da nuca e vá subindo. À medida que isso vai subindo, afaste um pouco a sua mão. Perceba a diferença de comprimento de cabelo e remova o excesso. Posicione a sua mão no limite do osso occipital. Esse será o máximo que você irá subir com a sua mão fazendo a checagem. Do outro lado, aonde se encontra a divisória natural do cabelo, deixe a linha bem limpa, visível. Quanto mais reta for a linha, melhor para fazer as divisões de cabelo. Inicie pela linha da orelha e trabalhe da orelha em direção à têmpora. Puxe mechas a 90 graus, ou seja, reto para você, e corte as pontas no tamanho desejado. Em seguida, da linha da orelha para trás, em direção à nuca. Perceba mais uma vez todas as mechas verticais. Em seguida, faça o processo de checagem. Puxe mechas horizontais, começando acima da orelha, e remova todo o excesso e em qualquer imperfeição, tendo como base a linha do topo da lateral. Repita o processo de checagem na nuca. Comece da base da nuca e vá subindo. Remova todo o excesso até a linha do osso occipital. Tenha como base sempre o menor comprimento de fio. Para remover o excesso de cabelo na linha da têmpora, penteie para frente e remova todo o processo. Siga a linha natural do cabelo. Em seguida, repita esse processo do outro lado. Se notar que o cabelo está um pouco seco, molhe mais uma vez. Lateral cortada, hora de encaixar a linha da coroa com a parte de trás do ápice para a nuca. Faça uma divisão de orelha a orelha e penteie para trás. Em seguida, divida no meio da cabeça. Dessa maneira, irá fazer duas metades. Se olhar de cima, perceberá dois triângulos. Conecte o cabelo da linha da coroa com a base do cabelo da lateral. Em seguida, repita o processo do outro lado. Perceba que esse cabelo, um dos lados está muito comprido comparado com o outro. Tenha como base a linha lateral do cabelo. Ela ficará coberta por esse cabelo maior.
Perceba que o cabelo aparenta estar todo encaixado. Em seguida, removendo o cabelo da linha lateral da nuca, penteie do meio para o lado e corte todo o excesso de cabelo na linha natural do pescoço, indo em direção à nuca. Do outro lado, o mesmo processo. Penteie para o lado e remova todo o excesso de cabelo. Dessa maneira, dará um pouco mais de leveza na hora da finalização. Faça agora uma divisória no meio da cabeça. Divida o cabelo para ambos os lados, desde a parte de trás da linha ápice até a parte da frente, na franja. Em seguida, faça uma divisão de orelha a orelha. Puxe uma mecha em diagonal e conecte o cabelo com a linha da orelha. Essa diagonal será de queda, onde a franja será maior que o cabelo da linha da orelha, formando um ângulo de 45 graus com sua mão em ambos os lados. Repita o mesmo processo. Conecte o cabelo com a linha lateral da orelha e vá desconectando em crescente, onde o cabelo menor será na linha da orelha e o maior será o da linha da franja. Em seguida, penteie todo o cabelo para o centro da cabeça. Faça uma única mecha. Em seguida, corte de um ângulo reto para um ângulo inclinado, conectando o cabelo como um todo. Em seguida, faça de novo uma divisão de orelha a orelha e puxe uma mecha reto a 90 graus para cima, conectando o fio menor das pontas de orelha a orelha. Cada mecha do topo será uma mecha fixa. Repita esse processo levando até a linha da franja. Fazendo uma checagem do topo, puxe uma mecha na têmpora direita e leve até você, sempre em diagonal, ou seja, um ângulo de 45 graus, onde a franja será maior do que o resto do cabelo. Cabelo cortado, hora de usar o grooming para fazer a finalização e seguir para a segunda etapa de corte. Deixe o cabelo já pré-penteado, isso facilita a hora de modelagem com o secador. Comece secando a parte onde se encontra a linha natural do cabelo. Lembrando, a temperatura do secador deve ser a máxima com a menor velocidade. Isso facilita a modelagem do cabelo. Para dar um pouco mais de volume, faça movimentos circulares com a escova. Puxe um pouco o cabelo para fora e em seguida para dentro. Tenha muito cuidado na hora de secar. Sempre seque para a direção que o cabelo ficará após finalizado. Isso facilita a checagem com a tesoura de desbaste. Na franja, faça a mesma coisa, movimentos circulares com a escova. Tome cuidado para não queimar a testa do seu cliente. Cabelo seco, hora de usar a tesoura de desbaste. Remova todo o excesso e peso que achar necessário. Nessa parte entra muito do feeling do barbeiro. Se achar necessário, faça um pente corrido com a tesoura de desbaste, removendo todas as partes que achar necessária. Remova peso, remova imperfeições. Essa parte do cabelo é a lapidação. Na franja, dê algumas tesouradas apenas. Isso deixará ela um pouco mais leve. Hora de fazer o clipper overcomb. Resolvi fazer apenas na parte da nuca, ou, como algumas pessoas chamam, na parte do taper. Comece pela base da nuca, em um ângulo levemente inclinado em 45 graus, e vá subindo. Perceba que o pente irá se conectar com o cabelo cortado anteriormente. Aqui farei alguns ângulos diferentes de clipper que podem facilitar o trabalho. Invertendo o pente e colocando ele em vertical, deixando a ponta encostando no cliente e puxando levemente para a minha direção, dando ângulo de 45 graus. O clipper envolve muito do feeling do barbeiro, assim como a utilização da tesoura de desbaste. Agora passaremos a utilizar os pentes da máquina.
Comece com o pente 1,5 aberto. Tenha como base para utilizar o pente a base aonde foi utilizado o clipper. Em seguida, passe para 1,5 fechado ou baixo. Trocamos para o pente 1, utilize ele alto, aberto. Em seguida, passe para um fechado. Passamos agora para o pente meio. Mesmo processo. Aberto primeiramente. Passamos ele agora para fechado. Agora passo para a 0 alta. Agora utilizando a 0 baixa. Caso ache necessário, use a tesoura de guisbaste. Faça um pente corrido, deixando o cabelo mais conectado e mais leve. É muito importante não parar com o pente nessa hora, pois pode causar algum buraco no cabelo. Para esse cabelo, a minha finalização será com cabelo envelopado, ou duck. Faça um taper nos pezinhos, utilize também o clipper. Encoste a ponta do pente, formando um ângulo de 45 graus, deixando a base do pezinho um pouco menor do que o resto. Isso trará leveza na hora da finalização do cabelo. Hora dos acabamentos. Com uma máquina de acabamento, marque apenas as laterais. Não crie linhas. Trabalhe na naturalidade do fio. Na região da orelha, tem que deixar o mais limpo possível. E tome cuidado para não cortar o cliente. Penteie para baixo e veja quais os cabelos que acabam saindo da formação. Hora de usar o grooming mais uma vez. Nesse caso, todos os produtos que utilizarei serão da Heusel. Passe o grooming de maneira uniforme. Em seguida, faça o mesmo processo de secagem. Comece pela lateral, aonde se encontra a divisória natural, e passe para a nuca. Lembrando mais uma vez, a temperatura no máximo, mais a velocidade no mínimo. O processo de secagem é tão importante quanto cortar o cabelo, pois uma secagem ou modelagem errada podem estragar o resultado final. Escove o cabelo na direção que ele tem mais facilidade de movimento, ou seja, siga a linha do redemoinho. Perceba como com o grooming a franja fica alta. É um dos materiais que mais auxilia o cabelo para a modelagem e a secagem. Não esqueça de secar um pouco atrás da franja. Geralmente o cabelo fica um pouco mais baixo nessa região. Cabelo seco, hora de passar as ceras. Nesse caso, utilizo duas, uma à base de óleo e a outra seca. Não economizo na hora de utilizar as ceras. Utilizo 2 dedos de cera e misturo as duas na palma da mão. Comece abrindo bem a divisória do fio. Em seguida, passe os dedos entre o cabelo. Isso fará a cera entrar bem na raiz. Tente espalhar de maneira uniforme. Na franja, faça movimentos circulares. Isso dará mais sustentação para o topete. Tente deixar a divisória o mais limpo possível. Para ajudar um pouco na modelagem, utilize o secador. Para a finalização da nuca, como disse, farei o formato de duck, ou envelopar o cabelo. Penteie para o centro da cabeça as laterais e em seguida pressione o meio. Limpe o pescoço com a navalha. A finalização também é uma parte onde entra muito do feeling do barbeiro. Modele até o momento que achar necessário à medida do seu gosto. Utilize o pente, utilize a sua mão como uma base para a sustentação. Se achar necessário, utilize o pente garfo. Pronto, cabelo finalizado.
Um pompadour with a part com uma finalização em duck na nuca.